Fala galera, voltamos. Então o assunto era DNA, seu DNA? Isso, estavam falando sobre que existe alguns entre nós que não são desse planeta, né? Uhum. Literalmente. Mas também tem a turma que não é desse planeta que está aí para arrebentar o planeta, né? Uhum. Nós temos aí o grupo dos reptilianos, né? Nós temos os greys e temos os pleiadianos. E da turma aí que parece afetar menos aí o direcionamento humano é justamente os pleiadianos, né? Mas a turma dos reptilianos estão com apetite, né? Inclusive nós tivemos aí São extraterrestres, né? Tu dizes, tu sabes, tu revelaste, né? Então temos que saber. Pra galera saber que a gente está falando aqui, né? Não, inclusive eu dou... Mas eles são daqui ou vão lá de fora? Boa pergunta. Olha só, nós temos intraterrestres, nós temos intraoceano, né? E temos extraterrestres. E lembrando que o oceano tem mais água do que terra, né? Tem um mundo inteiro de água, né? Ou seja, Não, deve ter vida lá, né? Não, inclusive o peixe-diabo andou aparecendo aí, né? Uhum. Então, nós estamos aí com a Mork, né? Que está fazendo uma lenha aí no planeta, que é as correntes marítimas, né, do Atlântico, que estão saindo da parte de baixo e vindo se oxigenar na parte de cima para tomar um banhozinho de sol. Caramba. Olha só, não, o negócio é sério. Muito doido. Tu pensar que uma corrente marítima sai de baixo, vem para a parte de cima, quem está em cima vai para baixo. Doideira, né? Não, que é um princípio, inclusive, que a turma que trabalha a parte de magia utiliza, né? O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Olha só, eles estavam falando da Amorque, olha o quanto isso é sério, né? Nós estamos também com uma alteração dos ventos da Antártida, de 270 km, 300 km que ele tinha ali, ele veio para 230, nós perdemos 70 km de velocidade do vento. Isso vai trazer um impacto, né, de tempestades, né, ventos fortes e seca na parte sul, sudeste e centro-oeste do país. O problema que está acontecendo... Porque o vento quente com o vento gelado dá um choque, né? É isso, né? Porque na verdade Venta nós menos, perdemos 70, ar. Isso aí, vai esquentar, então você vai ter uma pressão atmosférica, né, diferente daqui para frente por conta dessas alterações. Você vê que inclusive essa onda de calor que nós estamos sofrendo aqui no Rio de Janeiro está dentro desse pacote, porque já estão dizendo que a gente vai pegar 70 graus. Até agora só chegou a 60, né? Mas se diz a sensação ou... A sensação, e aí para bater 70, provavelmente o termômetro passa de 50, né? Ele vai, no sul bateu 50, com sensação térmica de 60, né? Aconteceu, né? Então você vê que é um momento onde muita coisa está acontecendo no planeta, né? Por fora, por exemplo, o Sol abre um buraco dentro do Sol, né? Esse buraco dentro do Sol jogou aí uma tempestade de plasma, né, que veio, né, os ventos solares chegou aqui também. Então você vê que a situação que nós estamos atravessando, né, a nossa sociedade nesse século XXI, são coisas que nunca tinham sido relatadas de maneira consciente em nenhuma cultura que nos antecedeu. Então, tudo isso dá um clima apocalíptico para esse momento, né? Então você tem placa tectônica se mexendo, você tem vulcão, você viu o susto que a turma tomou aqui no Rio de Janeiro, né, em Nova Iguaçu, com o vulcão do Mendanha. Muita gente não sabe que nós temos um vulcão no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco a gente vai surpreender que tem mais vulcão uma bomba relógio, né? Aí. Não, dizem que ele já cumpriu a função dele. A pergunta é se a Terra começar a mexer, o que é que vai acontecer? Acordar ele a turma reclamou de 2 estrondos que aconteceram naquela região, né, que eles estão tentando ainda identificar se foi gás, não foi gás, se é movimentação ou não do bendito vulcão. Por hora, a parte oficial diz-se: fiquem em casa, fiquem calmos. É a mesma parte que disse para a gente ir para o carnaval em 2020. É muito interessante isso, né? A galera mandou a gente para o carnaval em 2020 e virou aquela bagaceira. Essa é a mesma turma que está defendendo o carnaval de 2025 e a pergunta é quem paga o ônus, né, de todo esse processo, né? Eu, particularmente, né, perdi uma tia-avó
perdi o sogro, perdi uma prima grávida de 7 meses, a criança sobreviveu, mas a prima veio a óbito por causa dessa inconsequência, dessa irresponsabilidade que nós temos que falar entre Rio e São Paulo, porque o Witzel mais o Dória foram determinantes para empurrar a goela abaixo, porque o Bolsonaro quis segurar o carnaval. Está registrado isso. Ele mandou uma ordem para os caras repensarem a questão do carnaval e pararem, porque havia o aviso da PAN. E o Witzel e o Dória, né, literalmente deixaram correr frouxo o processo e depois vieram com o efeito fica em casa. Você lembra do lockdown 1, do lockdown 2, que aconteceu por conta de tudo isso. Então, hoje, alguém dizer que o Mendanha está morto e que não há problema, gera uma desconfiança, porque até aqui o agente público, né, ele não agiu, pelo menos a partir de 2020 para cá, de uma maneira que você diga, não, eu posso confiar no que eles estão dizendo. Então a população está meio assustada aqui no Rio de Janeiro. Ah, interessante. Eu vou te passar umas imagens, eu gostaria de saber se você dá o like ou dá o dislike. Tá? Pode jogar jujuba. E você falar sobre... Joga jujuba, né? E você pode também dissertar um pouquinho sobre essa personalidade. Tá, bota a imagem 1, Nilson. Cadê aí as figuras aí? Rapaz, ó. Aumenta a tela aí. Esse aí é o cara que está, né, detonando toda a ação de desperdício, né, do governo americano, né? Ganhou o coração do americano, né? É um sul-africano que ganhou o coração dos americanos. Que não é americano. Né? Que não é americano. Ele é um dos grandes benfeitores hoje dos Estados Unidos, né? O primeiro benfeito dele foi R$1,5 bilhão na campanha do Trump. Né? Então ele foi um dos maiores investidores da campanha do Trump. E hoje é o cara que está trazendo dinheiro de volta para o americano, né? Caçando tudo aquilo que era o bota fora, dinheiro do contribuinte, né? E o americano leva isso muito a sério, né? Nós temos que aprender muito isso com o americano. Então, eles entendem que o dinheiro do tributo, né, não pode ser utilizado de maneira a gerar ações de corrupção, de ideologia, né? Infelizmente, nesse ponto, nós ainda somos tupiniquins. E ele surpreendeu o americano fazendo uma devassa nas contas, né? Já demitiu 10 mil funcionários federais. Sonho meu. A turma que não trabalha, rapaz, o cara que não trabalha, né? Ele identificou e já botou na rua e está partindo para cima das agências, né? A CIA já foi convidada à demissão voluntária lá dos caras, a USAID, o ZAID, né? A USAID essa também. Aí que é braba, né? Não, essa aí essa o pau está comendo. Extintiu já? Não, o pau está comendo lá. Né? Ele quer acabar com a bagaceira. Tem uma turma querendo manter a bagaceira. Acho que é 1% do que eles ganham, né? Isso. Eles estão indo para cima da OTAN também, porque eles são os grandes mantenedores da orgia da Europa, né? O americano, e eles não querem mais bancar a orgia de ninguém. Se o cara quer ir para a orgia, né? Ele quer ir lá para o boteco, para o bordel, ele vai com o dinheiro dele, mas não com o dinheiro do contribuinte americano, né? Ele é um dos caras responsáveis com o Trump por acabar com o termo bichete, né, nos Estados Unidos. Então, só tem o bicha e o bicho, acabou bichete nos Estados Unidos. Eles estão tirando a turma trans, né, dos campeonatos femininos, principalmente porque no masculino é difícil uma mulher, né, se apresentar como homem trans para tomar um soco no boxe ali com a rapaziada. Né? Mas, no meio feminino, estava acontecendo uma arruaça, né? Literalmente uma arruaça pela diferença da testosterona ali, né? Não tem como, a pessoa passou pela mudança que tenha passado ali, né? Mas a testosterona está ali, latente. A força física de um homem, de uma mulher, são diferentes, nós sabemos disso, né? E, na realidade, a parte biológica grita. Apesar da gente ter a questão de gênero como um processo, né, psicossocial, ok? Cada um exerce da maneira que quiser. Na questão biológica, vale ainda o conceito macho e fêmea, e ele revolucionou o planeta dizendo que só tem 2 gêneros, macho e fêmea. Eu, até hoje,
estou bugado com isso, porque são 20 anos de estudo, né, que o cara detonou. É igual agora, eu estou para fazer uma especialização em veterinária, para lidar com o casal de um cara com a cachorra, da mulher com o cavalo, e aí, de repente, ele dizer que não tem mais zoofilia, e aí eu vou ter perdido aí o tempo de estudo em cima disso aí, né? Mas eu estou ainda avançando que, por hora, no Canadá ainda tem lá os 47 gêneros, no Brasil também, e a zoofilia é real, né? Já acontece no Canadá, e eu creio que não demora muito aqui a nível de Brasil, né? No primeiro módulo aí, né? Antes da galera passar o cerol fininho na gente, nós estamos falando justamente sobre isso, trisal, poligamia, né? Relacionamento com bicho, com árvore, com estátua, né? Com entidades, né? Também no quesito inteligência artificial, com Android, né? Os Estados Unidos mesmo, na Europa, você tem Android, né? E o Japão também lançou para você, inclusive, além de trabalhar para você, fazer sexo contigo, né? O masculino, inclusive, tem um vibrador lá com um determinado tamanho, se eu falo a memória, acho que é mais de 20 centímetros, acho que é em torno de 30 centímetros, se eu não falo a memória, de vibrador, e aí ele faz todo o serviço de casa, e aí a mulher ainda pode desfrutar dele ainda no ato sexual, e também temos a robô versão feminina, que aí a rapaziada adentra ali também e recebe os estímulos de vibração ali dentro. Então você observa que está mudando bastante o conceito de sexualidade. Eu sou um sexólogo, inclusive, né? Então eu vou ter que me aprimorar também nessa área de sexo, é verdade, de inteligência artificial, com robôs, já, com hologramas. Já. Nós vimos uma moça que estava casada na Inglaterra com holograma. Não é isso? Caramba, a pessoa não sabia, não. Verdade, é envolvida com holograma. Então, tudo isso está em curso. Então, a gente percebe que no lado ocidental, tudo que a imaginação pode conceber está acontecendo. Então, o que você acha? Quando você falou isso também, passa um filme na minha cabeça. Tudo que eu vi de filme de ficção científica está se tornando realidade. Não sei se isso era uma agenda para a gente já... E o Musk é o cara disso, né? Porque ele já recebeu 500 bilhões de dólares para o projeto Stargate, que tem como... Stargate, 500 bilhões. O que seria o Stargate? Só para a galera que não conhece. É para poder o homem começar a fazer viagens interestelares. Né? O primeiro a pisar em Marte vai ser os americanos. Então, os americanos querem pisar em Marte, como eles criaram a ficção que pisaram na Lua, né? Que foi uma ficção. Você acha que foi ficção? Total, deram uma volta em todo mundo. O Hollywood deu uma volta em todo mundo aí. Mas agora o trem é feio. Agora eles realmente querem pisar na Lua e da Lua iniciar a colonização em Marte em 45. Você tem que lembrar que a partir de novembro de 2021, né, rodou processador quântico, computador quântico na China, e a partir de 22 nós tivemos, pela primeira vez, a multiplicação da ciência, que a Bíblia fala, né? Nós estamos avançando 100 anos do século XX por ano, a partir de 2022. Inclusive, nas minhas postagens... 100 anos é muita coisa. Não, do século XX. Caraca. E aí eu boto lá 2.325, chapa quente. Tá? Para já ir instigando a galera a entender que você não está em 2025. Você avançou 300 anos nesse processo. Fora que quando tiver aquela inteligência artificial através de nanotecnologia, não sei se é isso que eu quis dizer. Não tem um supercomputador que estão criando? Sim, que é o bendito do computador quântico. Quântico, isso aí, computador quântico. Mas ele já rodou, ele já existe. Mas eu acho que, China rodou, será que ele já está 100%? Olha só, se chegar a 100%, eu acho que a gente vai dar um salto quântico bizarro. Eles tentaram, o Japão tentou fazer um desligamento lá da inteligência artificial lá e ela não permitiu o desligamento dela. Ela está virando uma entidade. Né? Então, nós temos hoje várias inteligências artificiais que estão se desenvolvendo. Hoje, inclusive, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, Dr. Alex Alves, a respeito de um robô que ele tem um nível de flexibilidade de processos de fibra e que ele não precisa ser programado. Ele aprende vendo e ouvindo.
Ele processa a informação através de IA. Então ele não pega mais programação de ninguém. Se tu colocar ele ali para assistir filmes de violência, né? Ele assiste, aprende. Ele vai assistir, vai aprender e provavelmente ele tem a opção de reproduzir esse comportamento. Agora, uma coisa que ninguém acho que nunca perguntou, eu não lembro disso, esse computador de IA, ele tem consciência? O ser humano consegue implementar uma consciência nesse computador? Porque se tiver isso, acabou. Não, boa pergunta. Olha só, se você pensar que a nossa base de entender, conhecer, discernir e ter bom senso, ela vem através de uma informação a nível neurosensorial, a partir de captadores, né? Visão, olfato, tato, paladar, não é isso? E o proprioceptivo, que começa um dedão do teu pé. Então, esses 6 sentidos do corpo coletam informações, alteram e modificam a percepção de realidade. Quando você olha alguma coisa, essa informação chega até você com 100 milionésimos de segundo. Não tem filtro, vai direto para o inconsciente. O que você ouve, como você está me ouvindo aqui, há um retardo de 2 segundos. Você pensa, compara, concorda, discorda, amplia, reduz, porque tem 2 segundos de retardo. A informação no cérebro é processada e armazenada em 5 segundos. Tudo que durar 5 segundos você armazena. Então você imagina que toda essa informação ela já nos altera e modifica, né, ao longo de toda a nossa existência. Daí vem ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão, raiva, né, vontade de destruir, né, ou de conquistar, ou de amar. Quer dizer, tudo isso aí é uma resposta interativa dentro de um processo neurobioquímico elétrico. Observe que eu tenho uma biologia, eu tenho uma química e eu tenho uma eletricidade envolvida nisso. Se você olhar o desenvolvimento dos androides, eles estão indo para algo muito semelhante a. Inclusive, em 2035, você já tem androides com pele humana, ok? Então, eles vão chegar cada vez mais próximos do efeito do Exterminador do Futuro. Lembra do filmezinho? Não. Então, ali você tinha aquelas unidades que se infiltravam no meio dos humanos para caçar a resistência humana, que eu já fundei, né? Eu sou um dos fundadores da resistência humana global. Nós temos hoje uma resistência humana no planeta, já se posicionando, no primeiro momento, no campo informativo, né? Para nós prepararmos pessoas para resistir aos dias que virão. Por quê? Quando você olha o Apocalipse, fica claro que é uma janela de tempo. Só que não é estipulado ali de maneira literal, clara, quanto tempo. Exemplo, Jesus, né, foi e volta. Fato. Quando? 2000 anos já passaram. Todo mundo espera que isso se resolva agora. Mas olha a turma do século I. Foram devorados pelos leões. Foram trucidados, esquartejados, queimados, torturados. E eles davam por certo que aquilo ia parar. Não parou. Foi para o século II. Não parou. E aí entra Constantino, entra a Igreja Católica Apostólica Romana. Vão para o século III, ok? E aí a coisa, né, já ficou menos intensa, mas ao mesmo tempo ela já começou a ficar mais distorcida no século III. E aí você entra na Idade Média. Na Idade Média foi terrível, né? A rapaziada era trucidada em nome de Deus. Você tem a bendita invasão de Jerusalém no ano 1000, o rompimento dos ortodoxos, inclusive com os romanos, porque não concordavam em fazer guerra em Jerusalém. Então Roma movimentou, né, ali a Inglaterra, a França, a turma ali, para poder invadir Jerusalém. Chegam em Jerusalém, o que eles fazem? Eles vão lá e praticam estupro e canibalismo. Caramba, em nome de Deus. Então você imagina o respeito que os muçulmanos têm pelos ocidentais e pelos cristãos que estupraram crianças, mulheres, se alimentaram dos corpos. Caraca, essa é a história como ela é.
Você estuda isso? Então, isso não isso é apresentado? Gente, né? Não, tinha que ser apresentado. Né? E o pior, no ano de 1100, Saladino toma Jerusalém dos cristãos e a galera, para garantir o pescoço na cabeça, nega a fé cristã. Infiéis. Então, o termo infiel foi concebido em Jerusalém pela turma que negou a fé lá, o arcebispo que estava lá, mas os nobres que ali estavam, todo mundo renunciou ao cristianismo para manter a sua cabecinha. Então, o muçulmano entende que o Deus cristão é uma mentira, ele entende que o Deus cristão é uma falácia, e ele entende que o cristão é um borra-botas. E resultado disso é que logo depois Saladino invade a Europa. E os mouros começam a conquistar o território europeu, né? E por volta lá de 1400 é que a Espanha se levanta ali e empurra os caras para fora do processo territorial europeu. Né? Coincidência ou não, nos últimos 20 anos eles voltaram como refugiados e hoje, né, com países como Inglaterra, como França, como Espanha, eles são altamente representativos. Há quem diga que eles já são 1/3 da população desses países. Então, nós estamos diante de uma insurreição islâmica a qualquer momento em solo europeu e o pior, se a guerra entre Putin e Ucrânia não for resolvida pelo Trump e o Putin entrar na Europa, nós vamos ter essa turma se aliando às forças do Putin, porque 40% do exército russo é muçulmano. Você sabia disso? Para mim era católico. Não, muçulmano. 40% dele é muçulmano. Mas assim, daqui a pouco eu acho que eles vão tomar conta do mundo. Que eu acho que isso é tipo de uma guerra silenciosa, não é não? Eles vêm ganhando espaço. A França daqui a pouco perde a identidade dela. Não, eles vêm ganhando espaço na mente, no coração dos jovens, justamente pela má conduta cristã. Né? Então, se você olhar o cristianismo, né, ele está falido desde Nicéia, e esse ano eles vão comemorar 1.700 anos de Nicéia. Olha só, em Nicéia, né, foi tomada uma decisão com a morte, inclusive, né, e a imposição violenta para o que seria os livros do cânon que chegaram até nós. Né? Então, do lado católico, 66 livros, do lado protestante, que eu represento, 60 livros. Né? Inclusive, Lutero ainda queria tirar, né, o livro de Cantares de Salomão, ele queria tirar o livro, e o livro de Judas, a Epístola de Judas, que é a que corrobora todo o pensamento de Enoque. Nós temos uma síntese do livro de Enoque na Epístola de Judas. Se essa epístola fosse recolhida, né, retirada como os outros livros, nós só iríamos ver que Enoque foi um homem que andou com Deus e só. E aí ia ficar só nisso. Deus gostou do garoto e pegou. Mas não foi só isso, não. O trem é muito mais sério. Né? Ele lidou diretamente com os anjos caídos, ele é o primeiro sacerdote na condição de intervenção que é solicitado pelos anjos caídos junto a Deus, e ele é o primeiro profeta, inclusive, que se posiciona na terra profetizando os acontecimentos futuros, inclusive o Apocalipse. Você vai ler o livro de Enoque, o primeiro capítulo, o segundo capítulo dele, ele está falando de Apocalipse. Interessante, interessante. Nilson, vamos colocar uma outra imagem para ele? Mas em relação ao lance da consciência, a gente não acha que a gente chega ou já chegou? Olha só, o Musk disse que você vai ter que entrar numa ação de interface neural com a máquina. A sua cabeça não vai acompanhar a partir de 2030 o que está por acontecer. O Fórum Econômico está defendendo também essa interface neural. Então, a coisa certa é que nós vamos, né, avançar nisso, né, e tudo indica que ele é um preparador de caminho. Vira e mexe a turma, né, pergunta, né, de anticristo para cá, anticristo para lá. Na realidade, você tem vários elementos que são tipificação do anticristo. 1 João, capítulo 2, já fala que nós temos, né, vários que se fazem anticristos entre nós, que já é manifesto. Né? Deixa isso aí, e esse é o momento que nós estamos atravessando. É muito sério.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o CERN. O CERN. Qual o propósito dele? Por que foi criado? Ele é um acelerador de partículas. Faz parte do Apocalipse, eu acho. Ele é um acelerador de partículas. Você sabe que já existem outros CERNs no mundo. Esse aí é o da Suíça, né? Foi o primeiro, né? O da Suíça. Isso. E esse camarada aí, há cerca de 2 anos, eles aprisionaram uma entidade na 4ª dimensão. Eles conseguiram acessar a 4ª dimensão, tiveram contato com uma entidade, aprisionaram essa entidade e mantêm contato com ela agora. Isso está acontecendo nesse momento, inclusive lá. E a partir daí, eles disseram que tinham parado as suas operações. Olha só. Parou com medo de entrar em colapso. Não, pelo contrário, né? Parou para mim, para você, porque nós não estamos tendo acesso ao que está acontecendo lá dentro do que eles estão trabalhando. Mas fato é que ali eles estavam buscando justamente o conceito da partícula de Deus, né? Só que os estudos avançaram, e nisso que avançaram, hoje nós já sabemos que temos em física 11 dimensões. Caramba! Ok? Eles chegaram na 4ª e encontraram ali uma entidade. A NASA, tem 3 semanas, falou do universo paralelo e mostrou que ele existe, mostrou como ele opera. Então, existe um universo, né, que está acontecendo agora, né, totalmente contrário ao que nós estamos fazendo aqui. Dá um exemplo. Se eu sou aqui um cara bonzinho, lá eu sou um cara mauzinho dentro do processo, né? Então você imagina as figuras públicas do Brasil no outro universo que elas são. Mas fato é que existe algo, né, que é espelhamento daquilo que acontece aqui. Quando você vai olhar Platão, na obra dele, ele vai falar sobre uma memória mnemônica, ele vai falar de uma memória que você acessa uma vida que já foi vivida pela humanidade. Né? Atualizando o pensamento platônico, nós vamos trazer Jung, Carl Jung. Né? Jung fala de arquétipos e fala de uma consciência coletiva e que nós acessaríamos essa consciência coletiva e, através desse acesso, a humanidade estaria num processo de evolução. Então, você vê que Platão está para Jung. É muito interessante isso. Que a maioria da turma, né, se dedica a estudos pós-década de 50. Né? E eu estudo antes de 50. Porque depois de 50, todo mundo virou papagaio. A turma está reproduzindo o pensamento e o conceito dos outros. Depois de 50, você acha que acelerou muito a tecnologia? Na realidade, nós tomamos ciência do que já era pré-existente. Né? Então, por exemplo, os celulares já foram usados na Segunda Guerra Mundial. Isso já era utilizado. Sim. Quando você fala em ondas de Wi-Fi, né, você tem que olhar a Tartária. Você tem que olhar lá na Europa os prédios com antenas de Wi-Fi. Já tinham isso já há centenas de anos. Caramba. Quando você vai olhar as construções sumérias, tu vai ver até helicóptero lá no Egito também, tá certo? Né? Símbolozinho de Wi-Fi. Então, na realidade, você tem uma informação perdida, ou, vou botar algo aqui que a turma vai endoidar, né? No processo das repetições, nós entramos na última repetição. Então, estamos em Lost. No final, né? Assim, Estamos em Lost. Né? Lembra da série Lost? Né? Todo mundo está morto. A gente tá tá certo? Está todo mundo morto. Porra. E vivendo, o negócio mexe até com a coluna. Na Matrix. Vivendo na Matrix, né? E estaríamos diante da última repetição, porque quando Cristo vem, ele quebra essa sequência, ele interrompe todo esse processo. E se você vê a fúria que se estabelece, né, no planeta nos últimos 2000 anos, é algo nunca vista, a não ser no tempo pré-diluviano. Ok? Então, no pré-diluviano, né, e a gente vai ver o dilúvio em várias culturas, eles assumem o dilúvio, né? Você vê que a partir da passagem do Cristo entre nós, a chapa ficou quentíssima, e agora está correndo mais rápido, né? Se a gente pensar no tempo que levou para chegar em 2000 e o tempo que nós estamos vivendo agora em 2025, né? A situação é numa velocidade assim absurda. Uma dúvida que eu queria falar com você, em relação a esses chips
que estão colocando célula de ser humano em chip. Onde isso pode chegar? Aonde vai chegar isso aí? Você já chegou a ver sobre isso? Vamos lá. Lembra do bendito Superman, que ele ia lá e acessava informação em cristal? Em cristal. Ok. Já é real. Já é real, é. Já é real. Tá? Então, na realidade, nós entramos numa dimensão quântica, ok? Aonde o conceito, né, de comunicação, né, ele vai ser entendido como quântico, porque de fato ele é. É por isso que eles estão querendo convencer a turma aí para interface neural, para que eu me comunique com você, né, a nível de telepatia. Que eu e você agora projetemos a nível de holograma esse encontro, e quem está nos ouvindo vai participar no auditório, onde todas as mentes vão construir esse auditório e eles vão adentrar esse auditório. Percebeu? Então, o que está sendo criado, né, é um universo, ok, que nunca foi experimentado. Matrix da Matrix. Até então, é isso aí, até então, por nós. Nós estamos naquela coisa lá do mundo de Bob, né, do mundo de Bob, e você que não está acompanhando os acontecimentos, é a grande maioria, né, vai absorvendo isso como sendo algo natural. E que não é. Eu lembro quando chegou o caixa eletrônico, né? E agora, se você olhar, os próprios caixas eletrônicos já mudaram e o próprio conceito de papel moeda já mudou. A nível de Brasil entrou o Pix, agora entrou o Drex. Digital. E aí o Trump já disse que os Estados Unidos é a capital da IA e é a capital também do Bitcoin. Se você lembrar, em dezembro do ano passado, 24, nós tivemos o Bitcoin sendo ameaçado pela Meta, que desenvolveu uma inteligência artificial que quebra a criptografia, né, da tecnologia blockchain. Né? Só que, surpreendentemente, nós temos o Trump lançando o Bitcoin, né, moeda, né, Trump, e a moeda Trump arrecada 52 bi. Você tem um acordo da Amazon, da Meta, da X, da Oracle, ok, da Apple, dentro do processo. Do mundo, né? Toda essa turma Big Tech, eles estão garantindo o universo Bitcoin. E aí o Trump diz que o Bitcoin é a moeda do século. Ok? Né? O conceito Bitcoin. Né? E, de fato, né, quem está nos ouvindo, hoje, ele é mais seguro nesse momento do que o próprio ouro. Porque, na realidade, a maneira de valorar o Bitcoin é totalmente abstrata. É abstrata essa valorização. Né? Ela não tem o amparo, né, o lastro físico. Eu posso, em algum momento, né, dizer que o teu Bitcoin vale 10 vezes o que ele vale. Como eu também posso dizer que ele vale 10 vezes menos. Então, nós vamos entrar num momento onde o dinheiro é nuvem, onde o processo é informação e que você não vai ter a materialidade disso. Né? E, de novo, vamos aí voltar aos desenhos do passado, aos filmes do passado. Um deles é os Jackson. Né? A gente olha os Jackson, tudo que está acontecendo ali, carro voador, já é real. Fábrica em Taubaté, fábrica no Ceará. O do Ceará já até voou. Taubaté, já voou. O do Ceará já voou. Né? A Mercedes-Benz já fez o bendito lá do drone voador, né? Que pega o bendito carro e voa, e pousa o carro sai andando. Já está em curso. Né? Nós já temos para transporte de carga drone em cima disso. Vimos na guerra da Ucrânia, né? Os drones caçando os seres humanos e os neutralizando, como se fosse um videogame. Ok? Caramba. Nós vimos aquele bichinho, né, que foi mostrado, né, pelo americano e para o Israel, que carrega um projétilzinho e dá na testa do cara e já neutraliza o cara. Tu tá pensando, né, que o que tá voando aí é um inseto, na verdade é um drone que vem para matar. Nós já temos tecnologia, e dito pelo tio Bill, para usar a fabriqueta de mosquito para inocular seres humanos. Então, da mesma maneira que o bendito mosquito, né, ele libera o vírus, ele pode liberar aquilo que se entende que é a cura.
Pouco ou muito sério? Muito sério. Então, eu entendo que se você não tiver no Salmo 91, você está lascado, e para você entrar no 91, tu tem que passar pelo 15, Salmo 15, né? Uhum. Então, você só vai entrar no refúgio se o teu coração for limpo e reto. Caramba. Né? Porque é grave. Tudo que está acontecendo é muito grave. E o que me surpreende, Vini, é que as pessoas não estão acordadas. Tá na vida, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Esse lance do dinheiro virtual é mais uma forma de controle. Vai te controlar, saber tudo que você faz. Francisco deixou de legado, né? Ele deve entrar em óbito a qualquer momento, né? Então vamos anunciar. Eu ia até botar a imagem dele aqui. Vamos anunciar, né? Para todo mundo o óbito de Francisco. Aí vai ser um furo do canal do Vini, né? Francisco vai morrer. E aí vamos ter a ascensão de um novo Papa. Ele é o último Papa, Francisco? Você acha que ele é o último Papa? Não, temos mais um Papa aí. Né? Mas esse outro Papa, ele é o quê? Aí ele está sendo cotado para ser a besta que vai apoiar o anticristo, porque Francisco deu um grande passo na unificação das religiões, coisa que esse encontrinho de Nicéia está todo mundo junto. Está ortodoxo, está protestante, está católico, está judeu, está islã, está budista, zen budista, está todo mundo junto e misturado. E em Dubai, ele, né, lançou, né, o Crislã. Ok, lá em Dubai nós temos o Crislã, que é uma junção do cristianismo com o Islã. Ok, nós temos inclusive o templo lá do Crislã. Então você tem o templo dos muçulmanos, você tem o templo cristão e você tem a junção disso, porque todos cultuariam um único Deus. A pergunta é qual Deus Francisco cultuava? Ok? Essa aqui é a pergunta. Qual é o Deus que ele cultuava? Né? Caramba. Provavelmente não é Yahvé. Provavelmente ele, né, quer mais que Yeshua se exploda, né, e a Machia, ok? Porque, de fato, ele construiu toda uma pauta pagã e contaminou o catolicismo. Né? Ele é uma mancha no catolicismo. Eu vou te passar uma imagem rápida, porque eu não sei se tem alguma informação sobre ele, que eu tô meio desconfiado. Coloca a terceira imagem. Quem que você acha que é esse menino aí? Esse é o filho do Trump, né? É o caçula, né? Ele é uma personalidade bem enigmática, né? Em algum momento, né, dizem que ele estaria como Musk, na condição de autista, né, nível 1. A inteligência dele é alta, né? Ele é muito inteligente, bastante inteligente, né? E ele exerce uma carisma diferenciada, inclusive ele lançou uma mensagem no pé do ouvido do Biden, né? O que será que ele falou ali? Do Biden. Eu creio, eu vou te pegar, eu vou te pegar de jeito. Nós pegamos você, velhinho. Né? E aí o semblante do Biden caiu em cima disso. E, inclusive, né, nós temos para estourar o caso do Didi, de Hollywood, né, isso que eu dentro desse processo, porque, de maneira efetiva, os demoniocratas, a demoniocracia, ela está envolvida nessa bagaceira ali. Né? Então, vai sobrar para os demoniocratas, e eu creio que isso vai levar os Estados Unidos, né, a um momento interno de ruptura, de grande crise, porque o país ele é dividido, né, entre demoniocratas e republicanos, lembrando que o conceito demoniocrata ele é um conceito que nasce na França, na Revolução, né, do proletariado, idos lá de 1700 e pouquinho, e que essa turma matou os nobres, não é isso? Matou o rei, a rainha, para assumir o governo e entregar na mão de um ditador, Napoleão Bonaparte. Então, observe que o princípio da demoniocracia, que se baseia, inclusive, na Grécia Antiga, nós temos que lembrar que os gregos defendiam a tese que cada um tinha que viver bem com o seu daimon pessoal, com o seu demônio. Né? Então, cada um tem o seu demôniozinho, é só não perturbar o demônio. Inclusive, eu tive uma conversa certa vez com um bispo, né, católico, né, muitos anos atrás, de uma área muito importante aqui do Rio de Janeiro, e ele falou: Alex, eu não sei porque que as pessoas perturbam o demônio, é só viver de bem com ele que vai dar tudo certo. Doideira. E aí eu não sei por que a galera bate de frente com o demônio.
Compreendeu? Então, na realidade, nós temos, e não é só esse bicho que pensa assim, você vai encontrar pastores que também pensam dessa maneira, você vai encontrar pastores que frequentam centros de umbanda, de candomblé, que visitam ciganas, entendeu? E que jogam tarô, jogam, né, búzios. É uma bagunça, cara. A grande verdade é que o cristianismo, com raríssimas exceções, ele virou uma terra como Oséias, a prostituta. Então você tem um povo prostituído, né? E Deus querendo falar para esse povo, dizendo, ó, vai rolar juízo por falta de juízo, até porque o juízo começa pela casa de Deus. Então a gente percebe hoje que a maioria do povo ouve papagaios, né? Aqueles que repetem aquilo que não sabem. No meu canal, eu ponho lá algumas nomenclaturas, né? Eu coloco a turma de Nárnia, a turma de Fábula, os Sem Noção, e é um grupo grande também, os Sem Noção com os narnianos, ok? Você tem o comedor de paçoca, a galera que adora um doce, né? Então, ele não consegue enxergar, ver, ouvir nada, porque ele está intoxicado pelo doce, ele só quer a palavra doce, é a turma da paçoca. Tu tem a turma do torresmo, né? A galera do pitisquete, que fica ali só petiscando. Com cervejinha. Foi a turma que estava lá no 8 de janeiro, fazendo churrasquinho, tomando cervejinha, até dar aquela desgraça do que deu. Mas estavam lá no petisco, estavam cheios de paçoca, estavam chupando pirulito e ouviram os bestando no caminho, os bocó, que são os patetas do voo de táxi. Meu Deus! Os patetas do voo de táxi. Depois do voo do urubu, do voo da galinha, tu tem o voo de táxi. Meu Deus! E aí agora nós estamos numa crise anti-carnaval, né? Porque agora Jair vai pegar o 38, que era o partido que ele queria fundar, na cadeia. Meu Deus. Complicado. E junto com ele, toda a turma de patetice que concebeu o conceito eu vou de táxi. Então, isso, né, para eu que já sou um idoso, né, é uma verdadeira agressão ao meu senso de inteligência pessoal, cara. Como é que pode uma barbaridade dessa? Como é que alguém vai embora e me deixa os velhos lá para se lascar? Como é que os velhos se movimentam e ninguém diz, para! Sai daí, rapaz! Verdade. Tá maluco? Vai fazer o que lá, rapaz? Vini, eu fico irritado. Sabe por quê? Porque a minha formação, né, militar, eu sou infantaria, guerrilheiro, paraquedista. Semelhante ao do Jair. Cara, ninguém vai morrer ou se lascar se você tem uma estrutura de comando presente. Cara, isso é uma chaga. E que a história vai contar essa chaga. Isso é uma aberração. Tudo que acontece nessa nação, desde a mentira da descoberta, é uma aberração, Vini. Isso é uma aberração, cara. Entendeu? Mentiram e continuam mentindo. A gente vive numa mentira, né, na verdade. Percebeu? Né? E aí, cara, eu te pergunto, né, qual é a parte do Alexiflix que a galera perdeu? Né? Porque eu sou um indignado, né? À direita, eu sou um indignado à esquerda e eu sou um indignado ao centro. Porque eu não estou vendo ninguém querendo cuidar da coisa pública, cara. E a coisa pública é simples, Vini. Não tem picanha no prato. Não tem cerveja, Vini. Tá tudo ficando caro. O ovo virou ouro, Vini. Caramba, meu irmão, nem ovo mais. Azeite virou diamante, pô. Cara, pelo amor de Deus. O café. Então, eu entendo, né, que nós temos que arregaçar. No final, quem paga a conta somos nós. Cara, nós temos que arregaçar as mangas e temos que trabalhar. Reclamar não vai mudar nada. Xingar não vai reclamar nada. Eu vejo um monte de gente chamando canalha pra cá, idiota pra lá, imbecil. Isso não muda nada. Eu entendo que nós temos que ensinar a comunidade a trabalhar em cooperativas. Nós temos que criar comunidades de acolhimento coletivo para nós nos protegermos do que está acontecendo com o clima, que é real. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Veja agora, 4 dias atrás, o que aconteceu em Curitiba. Curitiba foi para debaixo d'água. Olha o que aconteceu em
Santa Catarina também, que foi para debaixo d'água. Olha o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que estão fritando a gente, estão fritando no Rio Grande do Sul. Cara, está acontecendo um monte de coisa. E aí, a gente vai ficar olhando, igual foca, batendo palma. É complicado. Em relação àquele P. Diddy, que a gente estava falando. Do Didi? Do Didi. Não, o Didi... Não. Aquele lance do que botaram fogo em Hollywood. Não, tem algo relacionado à queima de arquivo? Você acha? Tu dizes, tu sabes, tu revelaste. Né? Não foi coincidência, não? Porque os túneis estavam ali, o FBI não é bobo, né? Eu creio que eles já tinham levantado um monte de alguma coisa, né? de informação ali, os caras já estavam trabalhando ali, mas fato é que foi convincente, termos um incêndio com um vento ligado de 160 km por hora, ventando na direção das casas. Para ventar, legal, para pegar fogo, legal. Cara, né? Da onde é que vem aquele vento? Essa é uma pergunta. Né? Detalhe, quem sabia que aquele vento ia chegar? Né? Quem tinha a precisão, a primazia do combate? Porque o corpo de bombeiros não conseguiu fazer nada. Fazer nada, cara, porque os caras estavam ali, né, lutando contra 160 km, ok? Ninguém para 160 km. É muita coisa. Então os caras não conseguiram parar, os benditos aviões que foram usados, os helicópteros, nada foi suficiente e a gente viu aquela desgraceira. 60 km é coisa pra caramba, 160 é muita coisa, né? Não, tu imagina. E aí nós vimos que determinadas coisas não queimaram, de novo, né? O bendito do azul aí tá na moda, né? Sugiro que você só ande com roupa azul. Eu tô pensando em só andar de azul igual os Smurfs, né? Para poder chegar e enfrentar essa variação, inclusive no conceito vibracional, né? Porque tudo aquilo que é energia está em movimento, né? E o azul parece que contém e consegue, né, fazer uma contenção da desgraça. Aconteceu isso em alguns lugares, já que queimaram, né? Inclusive em Hollywood ali apareceu de novo, e nós temos a China pintando telhados de azul. Sabia disso? Caramba, interessante. Tu dá um Google não lá. Sabia, não tu sabia. vai ver, eles estão direto pintando e colocando mantas azuis nos seus telhados. Então, talvez, ou eles sejam loucos, ou estão sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo. Caramba, interessante, hein? Pô. É grave. A gente está entrando aqui no finalzinho do PAN, né? Eu queria colocar só mais uma imagem pro senhor falar aqui o que você acha. Em relação ao Didi, tem uma teoria que o Michael foi morto porque ele lutava contra isso. Que ele sabia, ele salvou muita criança. Só que ninguém sabia disso. Há uma discussão. Tem uma teoria sobre isso. Há uma discussão em cima disso. Há uma discussão em cima disso. Ele faz parte de um consórcio, né? Não está sozinho. Ele tem tentáculos, inclusive no Brasil, né? Já tem algumas personalidades apontadas, inclusive. Então eu estou aguardando, acho que a semana que vem, né? Começa o julgamento dele e as provas vão começar a ser mostradas e a defesa dele provavelmente vai ser um acordão entregando um monte de gente para o inferno, porque o Trump já disse que pedófilo bom é pedófilo morto. Então, Trump quer mandar a galera para o corredor da morte. Lembre-se disso. Caramba. Compreendeu? Então, ele, para salvar o pescoço dele, provavelmente vai entregar todo mundo, inclusive os tupiniquins, os brasileiros envolvidos no fornecimento da matéria-prima. Aí o trem vai ser doido, hein? Vai ser um trem doido. Quero ver o que vai acontecer. Não, vai ferver, vai ferver. Ferveção garantida. Coloca a quarta imagem. Vou te passar agora a quarta imagem. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha dessa imagem. Para finalizar o PAN Podcast. Vamos lá. Jesus. Nós já estamos com um problema, né? Ele não é assim.
Não é, foi só pra não a gente... Não, é só pra gente já Dizem que desmistificar. ele é negro, né? Ele vai ter uma cor talvez próxima da tua, um moreno, né? Que você, né? É um mestiço, tá bem queimadinho de sol, né? Então eu creio que ele se aproxima muito com você, inclusive com o formato do teu rosto, inclusive. Também achando. Verdade. Você tá mais... Eu nasci no Natal. Eu nasci no Natal, hein? Só que Jesus não nasceu no Natal. Mas é um sinal. Mas olha só, o teu formato de rosto, né, é da turma de lá. Você tem descendência judia, não? Tem judeu? Não. Teu sobrenome... Eu tenho família de Portugal. Como é que é teu sobrenome? Como é que é o sobrenome? Soares de Moraes. Meu bisavô era português. Se não me falha a memória, os Soares, eu acho que tem passagem dos cristãos novos. Depois tu dá uma olhadinha nisso. Não me falha a memória, eu acho que sim. Mas, de fato, o que acontece? Né? Não é ele, não é desse jeito, né? Mas ele é a personalidade que estava presente lá na criação do mundo, a Bíblia fala sobre isso, né? Estava presente no Éden, como Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelo pecado de Adão e Eva. Ele estava no Éden também? Sim, estava presente. A Bíblia fala, ele foi o primeiro, né? O verbo, ele é o verbo. Ômega, ele é o verbo, né? É o verbo. E aí o verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. Então, no momento em que ele, que é a vontade, verbo é vontade, né? Então, o verbo é sempre uma vontade, né? É sempre uma ação de ordem. Então, quando o verbo se faz carne, ele habita entre nós de uma maneira assim surreal, porque ele passa pela experiência intrauterina, checagem, pelo processo de parto, checagem, processo de amamentação e cuidado humano, checagem, passa pela infância, adolescência e idade adulta, checagem. Então, Jesus é o maior pesquisador de todos os tempos. Ele fez uma pesquisa de 3 décadas mais 9 meses. E, ao final da pesquisa, ele faz uma devolutiva. E aí ele começa a dizer que é possível. Olha só. E através dessa experiência, ele viu que pode. Que era possível, porque na cabeça de Deus ficava o seguinte: cara, eu fiz um troço tão bom, como é que deu errado? Separei um cara tão bom como Noé, como é que deu errado? Você entendeu? Separei um cara tão legal como Davi, por que ele foi lá e pegou Betseba? Ele foi tentando, né? Foi tentando. Percebeu? Então você vê que o projeto de Deus, o ápice do projeto de Deus, é ele se fazer criatura. Meu Deus! Você imagina, e nós já vimos isso na ficção científica, né? Os cientistas entrando para dentro da máquina e vivendo a realidade da máquina. Caramba, nunca pensei Lembra disso? Isso está ligado a esse conceito do que Jesus veio fazer entre nós. E detalhe importante, né? O tempo de ressurreição maior bíblico é de Lázaro, 4 dias, porque 3 não há mais sistema nervoso central. Está destruído as células neuronais. Caramba. Não tem mais nada. E Lázaro saiu dali de dentro. 100% morto, né? Total. Não tem mais nada. Só tem podridão. Inclusive ele fedia. A Bíblia diz que o cara fedia, né? E Jesus é o único auto-ressurreto. Até aqui. Aí nós vamos ter o anticristo, né? E um atentado contra ele será feito, e ele vai ser um auto-ressurreto. Ele vai ressuscitar como Deus e vai, a partir daí, exigir adoração. Então, o Apocalipse, né, ele está se desenhando diante dos nossos olhos. Né? As pessoas, né, têm por certo que o arrebatamento ele acontece sem o sofrimento da noiva, né? Porém, nos meus estudos, né, eu creio que nós poderemos passar por dias bastante difíceis e que isso pode levar décadas e pelo menos um pouco mais de 2 séculos. Ok? Meus estudos mostram, sim. Porque o que acontece? Nós estamos no 6º milênio judaico. O milênio da remissão seria o 7º. E nós somos distante deles cerca de 234, 235 anos, se não me falha a memória, desse bendito milênio. Jesus diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar à Terra, será que ele ainda encontrará fé?
É uma das perguntas dele, tá certo? Quando você olha ali em Apocalipse, fica claro, né, que existe uma humanidade ali presente, né, que ela está antagonicamente à primeira humanidade, que são os analógicos biológicos e os sintéticos. Ok? Fica muito claro isso, é só você ler o texto, devagar. O problema é que todo mundo quer ler Bíblia igual o gibi. E Bíblia você tem que ler devagar em voz alta. Eu sempre digo o seguinte, você quer entender Bíblia? Você lê o livro de Salmos em voz alta 3 vezes, Provérbios 3 vezes em voz alta, Eclesiastes 3 vezes em voz alta. Depois você lê um Salmo, um Provérbio e um Eclesiastes. Você vai ler o livro de Provérbios 5 vezes em Salmos e Eclesiastes 13 vezes em Salmos. Aí você vai para o Novo. Cada livro você lê 3 vezes em voz alta. Cara, você vai ter um monte de insight. Por quê? Você vai ver que esses 3 livros que eu citei são a base do Novo Testamento. Interessante, hein? Quando você sai do Gênesis e vai do Apocalipse e vai para o Gênesis, lendo 3 vezes em voz alta, você vai ver que o problema da humanidade é família disfuncional. Desde quando? Desde a família de Adão. Adão deixou a mulher largada, o reptiliano pegou a mulher dele e ele entrou no trisal. O primeiro trisal da história é Adão, Eva e a serpente, cara. Ele gostou da farra. Percebeu? Tanto é fato que o reptiliano andava e falava. E aí ele passou a rastejar. Meu Deus! As pessoas querem ler a Bíblia dessa maneira? Não. Porque se ler, chega a dar um negócio no estômago, cara. Ou tem medo da verdade, né? É isso aí. Aí você olha assim e você diz, meu Deus, é sério esse negócio. E tanto é sério que Caim, avisado por Deus, mata o irmão. Porque o irmão copiou Caim, Deus se agrada da oferta, né, de Abel e não da de Caim. Mas Deus não avisou Abel que Caim ia matá-lo. Como Deus não avisou Adão que Eva estava de caso com a serpente, com o reptiliano. Como Deus não avisou Noé que Cã ia aprontar. Como Deus não avisou Abraão que não devia se deitar com Agar. Como Deus não avisou Jacó a respeito do dano que ele ia causar a Esaú, quando os dois ali trocaram a primogenitura, que já seria dele, né, pelo processo do roubo da primogenitura de Esaú, que ele não estava roubando, ele estava tomando posse de algo que Deus já tinha dado para ele. Mas ele se precipitou. E o resultado disso foi que a mãe morreu sem ver o filho. Raquel. Ela pagou com o distanciamento do filho. Cara, a Bíblia é incrível. Caramba. O problema é que você tem que ler a Bíblia devagar. Não é isso? Você tem que se permitir ser instrumentalizado pelo Espírito. Porque as revelações estão ali. Só que você está com a mente e com os olhos obscurecidos. Com você com só consegue. Com YouTube, com tudo, filme, com tudo. Com o pecado, com a parada tudo. toda. Mas quando você lê em voz alta, ela vibra. Processo vibracional. O livro de Salmos cura a alma, o de Provérbios trata o caráter, a língua chega a ficar pesada na boca quando você lê. Experimenta, você vai ver, a língua fica pesada. E o livro de Eclesiastes transforma você agora numa pessoa que entende o teu propósito na vida. Por quê? Para que você está aqui? A maioria dos nossos ouvintes aí, ó, turma da audiência, diga para mim, por que você nasceu e para que você está aqui? Né? Sejam honestos. Você vai ver que um monte de gente vai dizer, ó, eu ainda não sei, eu ainda não sei, eu ainda não sei. Eu sei. Quando minha mãe me concebeu, ela não sabia com 3 meses. Tomou um remédio, teve um choque anafilático, fez um surto psicótico, foi socorrida e foi eletrocutada. Tratamento da época. Depois de 3 meses, ela me cai de uma escadaria e sai rolando. 9 meses, eu nasci de fórceps. Do lado de fora, eu sofri 13 acidentes de carro, 4 perdas totais. Eu já sofri 13 acidentes. Fiquei 9 meses em cima de uma cama, com a perna esquerda. Disseram que eu ia ficar aleijado. O cara que disse isso assinou minha entrada na Força Aérea.
pé direito, quebrei aos 37, 9 parafusos e 2 hastes. Caraca. Disseram que eu ia ficar aleijado, eu estou de pé. Então, na realidade, eu entendo, Vini, que estão tentando me matar há algum tempo e me parar. Mas só vai acontecer quando Deus disser game off. Recolhe o Alex. Enquanto ele não fizer isso, eu vou causar dano ao inferno. Mas é isso que eles querem. Compreendeu? Eu vou causar dano ao inferno. Antes de você nascer, eles já sabiam que você ia fazer isso. Não, essa era a sua missão. Eu tô com apetite, brother. Eu tô com apetite para poder tirar as almas do inferno. O problema é que o cara quer flertar com o capeta. Olha o bendito do carnaval. Cara, já está anunciado que vai dar ruim, sim ou não? Sim. Por que a galera vai? Aqui no Rio de Janeiro tá todo mundo alterado, sim ou não? Sim. Com álcool na cabeça, vai ter morte? Vai ter morte ou não vai ter? Vai. Todo carnaval parece que o mundo tá se acabando. Parece que faltam 3 dias, 4 dias pra acabar o mundo. E a galera quer fazer tudo o que tem que fazer. Tudo que não presta. Que não presta. Porque deveria se santificar, se separar, porque tu vai encontrar o teu Deus e não tem mimimi, não tem história, e segue-se o juízo e a condenação eterna. Tá lá em Apocalipse. Alguém vai se dar bem e a maioria vai se dar mal. O número que vai se dar mal está dentro das nossas casas, cara. O troço é tão doido, as famílias estão tão divididas. Cara, como é que um filho e uma filha e um filhete vai pro carnaval e vai voltar para dentro da casa dos pais? Se um filho, uma filha, um filhete meu fosse pro carnaval, ele ia ficar com um cachorro do lado de fora por 40 dias, até passar pela quarentena, e a gente saber que ele não tem nenhuma contaminação que possa nos colocar em risco. Por que as famílias não botam os caras em quarentena? Verdade. Não, o cara quer ir pra bagunça, que ele energia, vai. Né? Mas ele vai comer com o cachorro, vai beber com o cachorro do lado de fora. Fora a energia que ele traz pra casa. Porque, não, e aí, no que tange ao processo espiritual, né, babou, essa turma que sai beijando boca, né, tá pegando a microbiota bucal do outro, o que tá fazendo sexo tá pegando o que tá na vagina, o que tá no ânus. Aí você vê, o cara vai praticar sexo anal e o resultado disso é inflamação no coração. Caramba. Por que os cardiologistas não explicam isso? Que o camarada vai romper ali, é uma área de contaminação de excreção e o cara tá botando pimbolim ali dentro para se lascar. Tá lascando ele e lascando o outro, ou lascando ela, né? Dependendo do que o cara tá fazendo. Porque aquilo ali é uma área extrema, aquela mucosa, não sei se você já estudou a mucosa anal, né? Ela é semelhante à nossa boca, né? E ela não aguenta fricção, ela rompe. Então, uma área cheia de bactérias. Tu pode lavar, tu pode fazer o que quiser, meter lubrificante, cara, tá cheio de bactéria. Cheio de bactérias, cheio de fungo. Tudo que passou por você tá ali manifesto. Aí o cara vai lá e me bota, né, o bendito do, posso usar o termo, né? Tem alguém de menor aí? O pauzinho ali dentro. Cara, ele vai se contar, não, eu tô com camisinha. Beleza, não rompeu a camisinha, ele rompeu a mucosa do outro, ou da outra. Aquele vai ficar contaminado. Lá na frente, você vai ter uma inflamação no miocárdio, de contaminação. Porque o sangue sai dali e vai direto pro coração. Por que, Vini, ninguém explica isso? Verdade, ninguém. Cara, os caras têm que explicar essa parada. E aí, tudo bem, tu quer se lascar, ou você quer ser lascado, ou lascada, é contigo mesmo, cara. Eu particularmente, eu não tenho problema nenhum com isso. O meu papel é com as prudentes. Na própria escola, né? O que é louco, formar as crianças, a turma que é louca é com elas mesmo. Pô, criança, a bendita da Ordem Mundial de Saúde que o Trump rompeu com eles, e a Argentina já rompeu, tem um monte de gente rompendo, os caras criaram uma cartilinha que criança de 2 anos tem que ser incentivada a se masturbar. E aos 7 tem que ter dentro da creche ou da escolinha um espaço para eles poderem interagir sexualmente, para eles poderem se experimentar sexualmente. Doideira. Cara, então, esse é o mundo civilizado do século XXI, pensado por alguns. Lembre-se que isso é um dragão de 9 cabeças, ok?
né? Então, você tem cabeça para tudo quanto é lado aí. Tá? Uma das cabeças pensa assim, a outra pensa o financeiro, o outro pensa o religioso, o outro está pensando a comida, o outro está pensando o farmaco, mas ninguém está pensando para o bem da humanidade. Todos estão trabalhando para a extinção e anulação do humano e principalmente do conceito da fé. Eu já vi em algum lugar que todo esse mal também que acontece são de seres malignos de outros planetas que encarnam aqui e tentam fazer o mal para o ser humano. Não sei se isso tem lógica. Olha só, nós temos hoje o pessoal da Confederação Galáctica, né? E nós temos aí 39 civilizações e nós somos a menor de todas dentro do processo e que essa turma está vindo para um encontro de contas. Meu Deus, Jesus! Então, quando aconteceu o arrebatamento, tu foi abduzido, ou eu abduzido, e aí a turma, nós estamos aqui conversando e sumimos. Meu Deus, os caras sumiram, né? O que aconteceu? Eles foram abduzidos, nós estamos sofrendo um ataque intergaláctico. Isso já está sendo trabalhado nos filmes, não é de hoje. Percebeu? Né? Fato é que nós estamos diante, né, de uma odisseia humana. Né? Nós queremos passar pelo bendito do domo. Você viu que o Elon Musk conseguiu fazer o bendito do foguete dele dar ré, e você tinha que pensar por que o foguete está dando ré, e não é só por economia, né? Ah, não? Mas não, porque ele está procurando o ângulo para arrebentar com o domo, né? Ele vai na direção, viu que o ângulo não é aquele, ele para, dá ré e corrige a rota. Caramba. E aí ele segue. Cara, o negócio é muito doido. Interessante. É um papo infinito, doido, né? Não, vai embora. É um papo, né, que pode ser para outro podcast também. Vamos ter essa oportunidade, se Deus quiser, num tempo menor do que o último, né? Mas vamos nos programar para isso. Né? Então, já ficando por aqui, você quer deixar uma palavra para a galera? Eu quero dizer para ele o seguinte, na hora que eu gritar, corre, tu não pega nada e sai vazado. E o meu Deus! É isso aí, tu sai, meu Deus! Jesus. Pode correr também, né? Pode correr dentro da parada, né? E a turma quiser nos encontrar, nós estamos no Dr. Alex Alves, né? No YouTube, Instagram, TikTok, né? Nas plataformas, né? Nós estamos lá, somos bastante atuantes nas plataformas hoje, não por escolha, mas por falta de escolha, né? Porque enquanto estão nos permitindo voz, nós estamos usando, e nós temos hoje o Esquadrão Águia, né? Que é uma plataforma nossa que lá aí a gente rasga o verbo, né? A turma pergunta, interage, eu faço encontro semanal pelo Zoom, hoje tem encontro pelo Zoom com a turma, né? Nós já somos algumas centenas ali, e aí eu interajo com a galera, e aí a gente tira dúvida, entendeu? A gente orienta como agora. Agora tem que botar o protocolo por conta do carnaval, né? Eu queria muito poder dizer aqui, mas não posso. Mas vou dizer para a minha turma lá, dentro da plataforma. A gente vai orientar a turma como eles se defendem, né, desse estado viral que já está entre nós. Não sei se você se deu conta, nós temos 7 mosquitos nesse momento, 7 tipos de mosquito que estão propagando cerca de 9 tipos de vírus até aqui. Nós temos 21 pestes e mais 9 chegando. Está chegando o Marburg, está chegando o Ebola, está chegando o Mpox, está chegando o Nipah, está chegando do bendito Equador, do Equador. Tá vindo um exército aí, né? Do Equador não, acho que é do Peru. Do Peru, se eu falo a memória, está chegando o camarada lá dos Estados Unidos, que fez os servos virarem zumbi, ele está chegando também, para estar aqui no Brasil. Então esse carnaval vai ser o carnaval da ferveção viral. Eu espero que quem tenha consciência bote aí cancela carnaval, né? E chegue no seu prefeito, chegue no secretário de saúde e pergunte se nós temos estrutura para lidar com o que vai acontecer. Né? Eu creio que se tiver algum advogado nos ouvindo, né, ele deveria no mínimo abrir uma ação criminal contra prefeitos e secretários de saúde em cidades que não têm estrutura de leitos para atender a demanda da população. Né? Eu entendo que isso é crime, concorda? Não faz porque nada, o camarada está fazendo um evento onde ele não tem estrutura para lidar com as consequências. Isso é um processo criminoso. Agora, por que não se questiona crime no Brasil? Por que será? Né?
Por que será? Por que a nossa atmosfera é tão criminal, é tão marginal? Né? É algo para a gente questionar, né? É verdade. Aí você vai olhar a nossa origem, você vai entender, né, que nós já somos, né, o esgoto da Europa, recebemos o esgoto de vários países aí, e o resultado desse esgoto é você e eu. Meu Deus! É verdade. Eu sou o resultado do esgoto, Jesus! Verdade. E se eu não assumir isso, eu não entro no conceito do ato de humilhação para pedir uma intervenção divina para mudar a bagaceira. Entendeu, Vini? Uhum. Então, gente, que Deus abençoe. Quem não está seguindo o Vini aí, que é das minhas mídias, né? Venha também acompanhar todo o trabalho, né, que ele vem realizando. Se vocês voltarem algum tempo atrás, vão me ver aqui também. Já tivemos uma passagem aqui no canal. Então, eu estou muito feliz da gente poder se encontrar antes do fim. O prazer foi meu. Galera, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilha pra geral. E é isso aí, tá tudo pã.